Beleza, então nesse vídeo eu vou trazer minha vivência na CLT e minha vivência trabalhando para mim mesmo. Então, ano de 2016, comecei a trabalhar como CLT, na época salário, se eu não me engano, acho que era 920. E aí comecei a trabalhar como CLT e comecei a fazer faculdade. Aí na época eu estava cursando administração e já entrei já com essa mentalidade. Eu vou trabalhar ali, vou conseguir junto com o estudo, tá crescendo na empresa. Na época eu trabalhava num local mais distante de onde eu morava, até queriam me colocar perto de casa, mas para mim não era jogo, porque perto de casa não tinha, a mesma empresa não dava a esperança, né, de você crescer, de ter como você trabalhar em outra área, às vezes usar até a sua própria faculdade, entendeu? E o que acontece? Ano de 2016 eu entrei para trabalhar numa empresa e, tipo assim, comecei a trabalhar na empresa, só que eu vim de venda. Eu vim de vendas de rua. Então, a venda de rua, ela funciona da seguinte forma. Você trabalhou, você tem. Não trabalhou, não tem. Então, é mérito. E eu vim com esse pensamento, entendeu? Só que chegou ali no local de trabalho, a gente já começa a perceber algumas coisas diferentes do que a gente imagina, né? Por exemplo, para você crescer, você tem que ficar puxando o saco, tem que ficar rindo de piada sem graça, e para mim não colava. Como eu falei, eu entrei ali com um pensamento em crescer por mérito. E aí aconteceu de ter períodos que você ficar tipo assim, por exemplo, época de prova na faculdade. Parecia que os supervisores, encarregados sabiam que era época de prova na faculdade, então te sobrecarregava com mais trabalho, entendeu? E uma das coisas que mais me deixou, como é que eu posso dizer, frustrado, foi que, claro que tudo é um combinado, né? Na época, acho que o salário era 920. Numa quinzena, você ganhava, acho que 400. Na outra, vinha um montão de desconto, você ganhava lá, sei lá, uns 300, por aí. 300 e pouco. Então, era 920 só no salário, só na carteira. Na mão não vinha isso. E aí, o que acontece? Uma das vezes eu fui conversar com o encarregado. Comecei com o encarregado, falei, pô, cara, o salário tá demais e tal. Pererê, pô, tô estudando, tô buscando crescer. Pô, vê se tem como me ajudar, cara. Normalmente manda para um escritório ou algo do tipo, para mim poder ter mais ou menos, dependendo de como for, fazer um estágio da faculdade. Eu vou estar ganhando bem menos, mas não tem problema, eu vou estar ali por dentro e tal. E aí eu fui conversando com o encarregado e ele foi e falou, cara, eu reclamei, né? Falei, pô, tá demais, pô, tô querendo crescer, mas tá difícil e tal, pererê. Aí ele falou, cara, não reclama não, porque você está reclamando que está ganhando 920, você está reclamando que não tem oportunidade, mas se eu anunciar a sua vaga hoje pagando 3 vezes menos, vai fazer fila. Falei, cara, é chato ouvir isso, mas fazer o quê? Isso porque eu estava trabalhando e estudando. E aí foi indo durante um período, entendeu? E aí comecei a perceber que, tipo assim, eu estava ficando sem vida, basicamente. Igual aí, hoje em dia que falam muito dessa escala 6x1 e tal. E aí, pô, eu trabalhava direto, tipo, nessa escala aí 6x1. E nesse um dia que tava em casa, você não tem ânimo para nada. Você não tem ânimo para poder sair, entendeu? Então acaba que esse um que você tá em casa, você não faz nada, você fica deitado, descansando. Às vezes você vai ali, às vezes numa pracinha para poder fazer algo que, tipo assim, vai distrair sua mente, mas você não curte, entendeu? Então, tipo, foi um período da minha vida que foi, creio eu, necessário, mas foi um período também muito difícil, porque eu não saía, eu basicamente trabalhava e estudava, eu não saía, eu não tinha recurso. Na época eu estava fazendo faculdade e, tipo assim, pouca coisa que às vezes sobrava. Aconteceu de repetir algumas matérias também por isso também, pelo trabalho. Eu saía cedo para ir para a faculdade, da faculdade saía para ir para o trabalho. No período ali do trabalho, eu ficava no local de trabalho, eu ficava esperando um período para poder pegar no trabalho e depois ir para casa. Aí ficou um período muito difícil. E, tipo assim, ali
Eu aprendi algumas coisas. Uma das coisas que eu aprendi foi que independente faz o seu. Independente se você está gostando ou não, faz o seu. Que é a mesma coisa que o professor fala para você, ó, se a pessoa não quer estudar, não tem problema não, filho. Deixa ela se ela não quer estudar. Estuda você, faz o seu, porque você, querendo ou não, você vai estar fazendo o seu, você vai estar aprendendo, entendeu? Então tem muitas coisas que realmente eu aprendi ali, mas foi um período da minha vida que foi um período muito difícil. Tempos depois, entre 2016, saí no final de 2017, e aí até na época eu tomei pavor a trabalho de carteira assinada e tal. E aí até na época minha mãe falava sobre ver para minha irmã arrumar um trabalho de carteira assinada, e eu fiquei naquela luta, falei, não vai isso não, é demais, pô, você não tem vida, irmão, você é tratado, tipo assim, é demais, você, enquanto você tá ali, tá servindo, entendeu, independente de qualquer coisa, você é pago para estar ali, beleza, mas tem coisas que podem ser evitadas, tem forma de falar que pode ser mais polida, tem coisas que pode ser feito, por exemplo, você, na época, eu poderia trabalhar feriado direto, e ali fazia um lanche, entendeu, e voltava para trabalhar, não tirava minha 1 hora de almoço. Aí aconteceu um problema que, deu um problema no micro-ondas da empresa. A gente foi reclamar, foi conversar com o supervisor na época, ele falou, a gente não tem obrigação nenhuma de dar micro-ondas para você não, a gente dá o cartão refeição. Eu falei, não é obrigação, mas é uma coisa que é uma mão lava a outra, né? Eu também não tenho obrigação de parar a minha 1 hora de almoço, entendeu? Eu não tenho essa obrigação de ir lá e comer em 10 minutinhos, 5 minutinhos e voltar, mas eu paro, né? Então eu deixo de fazer essa 1 hora de almoço em período de carnaval, final de ano, para poder ajudar. Então acho que tem coisas que vamos nos ajudar, né? Então tem coisas que foi pesando, até que me mandaram para uma reunião. E nessa reunião, já estava saturado na faculdade, o professor até tinha falado, muitas empresas não querem escutar o que você realmente tem para poder falar, entendeu? Não sei como está hoje em dia, porque desde 2016, final de 2017, eu não trabalho mais de carteira assinada, eu trabalho para mim. Então, o professor tinha falado, caso você for para uma reunião, caso você for participar de alguma apresentação e pedirem sua opinião, você evita dar sua opinião. Você depende daquele emprego ali e tal, evita dar sua opinião, por quê? Porque muitas empresas não querem saber sua opinião, entendeu? Ela quer que você fale o que ela quer escutar. E aí, na época, me alimentando mal, estudando, trabalhando, e, por mais que você esteja nessa correria, meio que sem perspectiva, entendeu? A minha perspectiva era, dependendo de como for, tentar um estágio ali dentro da empresa, só que eu comecei a perceber que da forma que era para ser feito ali não ia rolar, porque tinha que ficar puxando o saco de um, puxando o saco de outro. Pessoas que estavam vendo você ali na correria, não poderia às vezes até te ajudar de uma forma ou outra, não te ajudava, no caso não me ajudava, entendeu? Então eu comecei a perceber que ali não ia ter muita, como é que eu posso dizer, talvez eu não iria ter o futuro que eu estava pensando que eu iria ter. Até na época me deram uma promoção, entendeu? Mas a promoção que me deram era para mim, ia ganhar um pouquinho mais, só que eu ia ter que fazer a minha função e a outra função que eu já fazia, entendeu? E aí teve algumas brigas, né? Mas, com o tempo eu comecei a indo e percebendo que, talvez esse lugar aqui não vai ser o lugar que vai me dar a oportunidade que eu preciso para poder crescer. Na época, como eu tive uma criação de trabalhar com venda, trabalhava em rua, então já não queria voltar para a rua. Eu falei, não, vou me manter aqui durante um tempo para poder ver se realmente eu vou conseguir alguma promoção legal, entendeu? Porque, pessoas vinham conversar comigo, você, cara, você tá aí, você tá estudando, tá trabalhando, então pode ser que mais para frente você consiga uma vaga legal e tal, entendeu? Então,
acabou que eu me apeguei um pouco a isso, entendeu? E também me apeguei ao fato de não querer voltar a trabalhar na rua, porque, tipo assim, é uma coisa que se você souber lidar, se você souber levar, acaba que é um pouco melhor. É realmente um pouco melhor trabalhar, às vezes, para você, nesse quesito aí de venda de rua e tal, do que trabalhar empregado. Só que tem uns prós, entendeu? Tem o pós e tem o contra também. Então, por exemplo, se trabalha empregado, você pode dormir tranquilo, entre aspas, porque, pô, choveu, fez sol, seu combinado tá lá, entendeu? Você trabalhando para você, você tem que estar se virando. É igual o período de verão. Período de verão, normalmente o dinheiro vem até você. Passou o período de verão, você que tem que ir atrás do dinheiro, então você tem que estar pesquisando as coisas. E, pô, às vezes você se empenha, né, numa situação ali que às vezes você acha que vai ter uma volta, às vezes não tem aquela volta esperada, entendeu? Mas aí voltando pro assunto de CLT, eu fui indo, né? Aí até chegar um período que me mandaram para uma reunião. E aí nessa reunião, como o professor tinha falado que, ó, muitas pessoas não querem saber a sua opinião, entendeu? Eles querem que você fale o que eles querem escutar. E aí nessa reunião eu já estava saturado, eu, como eu tinha falado, me alimentando mal, saturado de trabalho, estudo, saturado de ver pessoas no mesmo nível que eu, no mesmo cargo que eu, tendo certas regalias porque estava puxando o saco, que era filho de fulano, era filho de ciclano, pessoas que estavam no mesmo nível hierárquico que eu, tendo certas regalias porque era parente de fulano, entendeu? Então, pô, eu fui para ali já com a faca no dente, basicamente. Ainda cheguei lá próximo, ainda tinha um conhecido lá, ele foi e falou que a empresa estava implementando coisas novas, que pessoas que trabalhavam nessa empresa em São Paulo, ela ganhava, sei lá, o dobro do nosso salário. E aqui a gente trabalharia mais para ganhar a mesma coisa. Então eu fui com isso para a reunião. E aí chegou na reunião, sentei lá, botaram as cadeiras lá, tal, sentei lá na frente e, filho, falei tudo que eu tinha para falar. A empresa não te dá valor, entendeu? Você trabalhava numa empresa que você não podia, como é que eu posso dizer? Era uma empresa de transporte. Uma empresa de transporte você não poderia, às vezes, pegar um transporte e esse transporte passaria próximo à sua casa. Você não poderia pegar essa carona, entendeu? Eles colocavam um cliente, claro, a empresa depende do cliente, só que eles colocavam um cliente lá em cima mesmo, e você como funcionário, você, tipo assim, eles não estavam nem aí, fizeram algumas perguntas e tal, e eu sempre respondi sendo embasado nisso, ó. Ontem mesmo, na época eu tinha falado, eu falei, ontem mesmo teve um problema num coletivo, e um parente de um cliente estava no coletivo, veio para poder conversar com a gente, só que ele xingou um colega, que estava comigo ali, ele xingou um colega, e aí ficou por isso mesmo. E a forma que as coisas foram feitas ali foi como se o colega tivesse errado, mas o colega não estava. Então a empresa tinha um olhar muito pro cliente e dane-se, tô nem aí pro funcionário, não tô nem aí pro colaborador, entendeu? E eles sempre extraindo mais sem dar o mínimo, entendeu? Então, aconteceu de algumas situações irem surgindo e calhou de eu ir para essa reunião. E aí nessa reunião mandaram escrever sobre o que poderia mudar. Eu coloquei quesito de salário. Falaram para mim que não era nem preciso colocar meu nome nem matrícula no local lá. Eu coloquei meu nome, coloquei matrícula, coloquei tudo. E aí passou acho que uma semana dessa reunião, eles enviaram a minha carta de demissão. E aí na época, por eu já estar trabalhando, estudando, estar saturado, estar lidando, querendo ou não, com o cliente, na época acaba que você está estudando, você já tem mais ou menos um entendimento e tal. E aí eu cheguei num dia lá para trabalhar, meu cartão de ponto não estava no local, e aí o encarregado veio e falou assim para mim, eu tenho uma
uma missão difícil aí para fazer. Eu falei, qual que é a missão? Ele, vem cá. Aí me chamou mais um encarregado, para esse encarregado do serviço de testemunho. E aí ele pegou a carta de demissão e jogou em cima da mesa. Falou, a minha missão é essa daí. Na hora, tipo assim, por mais que seja um negócio difícil, um trabalho chato, um trabalho, tipo assim, que não te dá um retorno legal, você fica chateado. Na época eu fiquei chateado, fiquei triste e tal. E aí eu, tipo, fiquei muito, muito chateado. Aí foi indo, eu vi que aquilo ali foi o melhor pra mim. E aí, tipo, desde então eu trabalho pra mim. E aí eu comecei a trabalhar, e tem até vídeos aí no canal. Eu trabalho, estudo, faço exercício, coisas que se eu quisesse fazer na época eu não conseguiria fazer. Porque tinha períodos de trabalhar, eu estudava cedo, saía do trabalho, por exemplo, eu saía às 6 horas da manhã de casa, pegava na faculdade 8, da faculdade eu ia até de 8 a meio-dia, de meio-dia eu saía do trabalho, saía da faculdade. Como a faculdade era próxima ao trabalho, eu ia andando e ficava ali de mais ou menos, meio-dia e meia até 4 horas da tarde para poder pegar no trabalho. Aí pegava 4 horas da tarde, saía 00:20 para no dia seguinte acordar às 6 horas da manhã. Então, nesse período aí eu emagreci, eu andava estressado, aí minha sobrancelha estava falhada, estava começando a cair cabelo, me alimentava muito mal, começou a aparecer alguns, tipo, o pessoal fala, como se fosse pinche, tipo umas bolinhas assim, que normalmente é causada muito por estresse. E aí foi indo e aconteceu a situação de participar dessa reunião. No caso ali para mim foi foi bom por eu ter essa experiência, mas ao mesmo tempo foi ruim, porque depois disso até tentei arrumar trabalho e tal, mas eu sempre fiquei, e até hoje fico com o pé atrás por esse fato, e até mesmo pelo fato de conhecer pessoas que trabalham nesse regime. E a maioria das vezes é isso, a pessoa não tem vida, a pessoa não pode fazer uma programação. Uma das coisas que pegava muito pra mim era, tal dia vai ter um evento ali, às vezes vai ter uma comemoração de família. Eu tinha que pedir autorização pro meu encarregado sobre a minha vida, basicamente. Eu posso aquele dia ali fazer isso? Tem como a minha folga é na quarta. Na quarta-feira tá tranquilo, eu posso trocar minha folga pra terça. Você tem um domingo no mês, mas aquele domingo ali, vai dar correria, então você não vai folgar naquele domingo. Então você não tem poder sobre sua vida. Entendeu? Já você trabalhando para você acaba que você tem um controle maior, só que você tem que estar bem mais comprometido, porque não adianta também você achar que, como da outra vez eu estava trabalhando, o garoto foi mandado embora de um lugar e chegou lá no local para trabalhar na rua, não, que é muito legal, que é assim, que é assado, que eu posso ficar sentado ali a hora que eu quiser, mas não é assim. Dependendo de como for, você vai trabalhar até mais. Só que você vai ter um resultado e aquilo que você vai estar trabalhando a mais vai ter um retorno diretamente para você. Então, trabalhar para você vai te dar uma perspectiva melhor das situações. Acho que você vai ter uma leitura melhor de mundo, creio eu. Entendeu? Da pessoa ver que tem alguma coisa acontecendo, porque as pessoas não estão gastando. Será que algum incentivo está acontecendo do governo? Será que a área onde eu estou é uma área que está tendo algum problema e tal, entendeu? Porque não adianta a pessoa sair dali do CLT e vai trabalhar como PJ, vai trabalhar como autônomo e vai esperar cair do céu, entendeu? Então não é assim. Trabalhar para você é bom, é para todo mundo? Não é para todo mundo, porque às vezes vai ter período aí que você, como eu falei, verão, às vezes, você vai trabalhar ali de dezembro a fevereiro, a março, vai ser um período legal, que aí você, normalmente, como eu falei, o dinheiro vem até você. Já passando esse período, você tem que correr atrás do dinheiro, você tem que ter formas de se manter. Então, às vezes, aquilo que você gastava naquele período ali, você já não vai poder gastar agora.
Então aquele período ali às vezes não é nem período de gasto, vai ser período de você fazer caixa, para quando chegar o período mais difícil, você não se desesperar. Então tem tudo isso. Então nesse vídeo eu falei sobre minha experiência de ter trabalhado como CLT, e falei um pouco sobre minha experiência hoje de trabalhar como vendedor, entendeu? E a ideia foi essa, entendeu? E gostando do vídeo, curte aí, comenta, compartilha e vamos que vamos.